31 de julho de 2020. Gente, bom dia. Gente, eu havia feito um vídeo sobre a nossa experiência aqui em casa com esse vírus, né? Com esse Covid-19. E eu tinha feito o vídeo por conta da reportagem que eu vi no Terror Nacional daquele rapaz que veio a falecer por conta de uma trombose no cérebro. Eu excluí o vídeo pelo seguinte motivo, que eu achei que a medicação, principalmente em relação ao corticoide, ela não ficou muito clara como ela foi ministrada. Então eu resolvi excluir, né? Porque o meu objetivo não é confundir ninguém, mas ajudar, né? Se possível, a gente ajuda, né? Não pode atrapalhar, como eu falei no vídeo anterior. Então eu excluí, por respeito às pessoas que assistem meus vídeos, né? Porque eu quero ajudar. E vocês me desculpem, porque eu não sou profissional da área de comunicação. Às vezes eu acho que o vídeo ficou bom e às vezes eu nem vejo e publico. Eu deveria ter ouvido antes, né? Mas aí eu deixei para ouvir depois. Vocês me desculpem, tá, gente? Mas é assim, quando eu vejo que não tá bom, eu excluo e depois faço outro. Eu sou desse jeito, não tem... Pois é, me desculpe. Bom, então, gente, é o seguinte. Aqui em casa, todo mundo adoeceu quase que ao mesmo tempo. Meu menino pegou, a namorada pegou, depois eu peguei, meu esposo, meus 2 filhos. E acho que a minha enteada também, porque ela teve uma febre, muita dor no corpo. Vieram aqui colher o material, fez aquele teste do cotonete, mas deu negativo. Mas eu acho que talvez esse teste não tenha, a moça não tenha conseguido colher o material direito, porque como ela é especial, eu acho que na hora ela não viu, não sei, eu tenho minhas suspeitas, mas deu negativo, né? Mas eu acho complicado, porque meu marido é que lida com ela, né? Ele pegou, então eu acho complicado ela não ter pegado também a doença. Nós aqui em casa não desenvolvemos nenhum sintoma grave. Tomamos muita água, fizemos repouso, tomamos analgésico, tivemos febre de 37,5, 37,2, 37,8. Tivemos muita dor no corpo, muita fadiga muscular, um pouco de tosse, mas não desenvolvemos nenhum sintoma mais grave, falta de ar, dor nas pernas, nada disso. Nós fomos no médico, o médico constatou que o nosso pulmão estava limpo, e foi assim. Então, né, tivemos a doença. Na casa da minha irmã, ela adoeceu também no mesmo período que nós adoecemos. Adoeceu ela, o meu cunhado, as secretárias, a minha mãe, de 82 anos, e a minha irmã diabética. A minha irmã está na casa da minha irmã, essa minha irmã diabética está na casa dessa minha outra irmã, com home care, porque ela estava internada no Santa Lúcia e a minha mãe estava internada junto com ela para acompanhá-la, né? E essa minha irmã drenou o pé, ela tem pé diabético, ela é especial, e ela drenou o pé, não está podendo ficar em pé, e foi com esse home care para casa por conta do tratamento da osteomielite. E minha mãe está lá com ela. Aí o que aconteceu? Minha mãe pegou, minha irmã pegou, todo mundo pegou. As crianças da minha irmã, de 8 anos, as 3 crianças não tiveram nada. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu? A gente acha que a minha mãe e a minha irmã trouxeram esse vírus do hospital. Porque a minha mãe no hospital, ela apresentou, quando ela estava acompanhando a minha irmã no hospital, ela apresentou uns desarranjos intestinais. E a gente ficou um pouco desconfiado, mas, né? Aí, quando ela foi para a casa dessa minha outra irmã, a doença arada apareceu. A gente desconfia, né? Mas não tem certeza. Bom, qual é o objetivo desse vídeo? Gente, olha, a minha mãe e a minha irmã, essa que é diabética, na casa da minha irmã, eles já tomaram o protocolo. O protocolo da hidroxicloroquina,
o corticoide, a ivermectina, parece, e azitromicina e o Clexane. O Clexane, que é um anticoagulante. A minha irmã, que é diabética, não tomou hidroxicloroquina. Essa medicação foi passada para elas durante 10 dias. Mas o que eu quero contar para vocês? A minha mãe, quando começou os sintomas da doença, ela teve uns desmaios. Ela começou a desmaiar, ela ficava parada e desfalecia, né? Ela caía para trás. Aí ela teve 3 desmaios. A minha irmã chegou, aí ligou para mim e disse: olha, a mamãe está desmaiando. Aí nós levamos ela pro hospital, né? Um hospital particular do plano de saúde, conveniado com o plano de saúde. Aí chegamos lá, os médicos fizeram um exame nela, né? Fizeram tomografia do pulmão, fizeram um eletrocardiograma e fizeram uma tomografia com contraste, outra sem contraste. Aí o médico disse o seguinte, que a tomografia dela estava típica de Covid-19 e saiu lá o seguinte laudo. Opacidade bilateral com pavimentação em mosaico, evoluindo para 25% a 50% da parenquima pulmonar. Aí o médico falou assim, olha, vai ter que ficar internada, né, porque ela está com Covid, vai ficar segregada. Aí internaram minha mãe, né, acharam, conversaram comigo, com a minha irmã, e aí internaram minha mãe. Aí colocaram ela na UTI porque não tinha quarto disponível. Minha mãe não estava sentindo falta de ar, mas ela estava com esses desmaios. Aí internaram ela na UTI, ela ficou separada, mas aí nós pedimos para o médico da família ir até o hospital. Ele foi, né, e constatou que o hospital só estava fazendo o protocolo do hospital. Só estavam dando soro e remédio para diarreia para minha mãe. Aí ele examinou minha mãe, né, e ele sugeriu, saiu do hospital, ligou para a gente e sugeriu que a gente tirasse a mamãe da UTI e tratasse ela em casa, porque tinha remédio para ela em casa, porque ela não estava com falta de ar. A saturação dela estava 91, 92. Aí quando foi no dia seguinte, né, eu conversei com a minha outra irmã, aí nós decidimos tirá-la da UTI. Aí eu fui lá no hospital, conversei com o chefe da UTI e falei, olha, doutor, eu vim aqui tirar minha mãe, porque nós vamos tratar ela em casa. O médico da família, né, o médico da nossa confiança vai tratar ela, né? Vai tratar dela direitinho e ela vai ficar na casa da minha irmã. Eu expliquei, né, que tinha essa minha outra irmã que era diabética, que estava na casa dessa minha irmã com home care, né? Tava lá e que pro emocional da minha mãe ficar isolada era muito ruim, porque ela estava totalmente isolada na UTI e por conta desse coronavírus aí, e que tanto pro emocional da minha outra irmã também era bom que elas ficassem perto uma da outra, né? Porque elas são muito ligadas. Aí eu falei para o médico, né, que ela estava com depressão, né, por conta do falecimento do meu pai em 2017. Aí veio essa pandemia, ela ficou muito deprimida e também por conta da doença da minha irmã, que é diabética. Aí o médico da UTI disse assim, olha, cuidado para você não perder sua mãe, você já perdeu seu pai. Fazendo um terrorismo comigo para eu deixar, um certo terrorismo comigo para eu deixar minha mãe internada lá, né? Mas eu falei, não, doutor, eu não vou perder minha mãe, não. Em nome de Jesus, nós não vamos perder minha mãe, porque nós vamos levar ela para casa, nós vamos tratar dela, e o médico já está sabendo, já está tudo equacionado. Aí eu assinei um termo de responsabilidade, tirei minha mãe da UTI e levei ela para casa da minha irmã. Aí, esse médico que foi lá no hospital ver ela, conversando com o médico quando
por ocasião da visita, o médico da UTI, ele perguntou: o que vocês estão dando para ela? Não, nós não estamos dando nada, só estamos dando o protocolo do hospital, que é o soro, o remédio para diarreia. Aí ele falou: não, mas ela precisa tomar corticoide e o Clexane, o anticoagulante, para evitar trombose. Porque ela fez um exame lá nesse hospital, que é um exame chamado dedímero, e constatou que ela estava com uma taxa altíssima, podendo desenvolver trombose. Porque esse exame mede exatamente isso, né? A questão da coagulação, das plaquetas, acho que deve medir volume de plaqueta, bom, eu não sei, mas é relacionado ao sangue. E vê exatamente essa questão de coágulos, né? De coagulação do sangue. Minha mãe fez e o dela deu altíssimo. Aí ele falou: não, mas ela tem que tomar. Aí quando eu cheguei lá de manhã para tirar minha mãe, depois que eu tive essa conversa com o chefe da UTI, eu perguntei: o que vocês estão dando para minha mãe? Aí ele falou: a gente está dando o corticoide e o anticoagulante de prevenção. Mas eles só começaram a dar essa medicação para ela depois que o nosso médico falou que ela tinha que tomar o remédio, esses remédios. Pois é. Aí eu tirei a mamãe, levei para casa dessa minha irmã e ela começou a tomar a medicação. Ela tomou o corticoide, o Predizin, tomou 2 comprimidos de Predizin de 20 miligramas cada um, quando chegou, e 2 de manhã. E depois, durante 8 dias, ela passou a tomar um só de 20 miligramas. Foi assim que ela foi medicada com corticoide. E o Clexane foram 10 injeções durante 10 dias. E azitromicina. Aí o médico passou conforme o prazo necessário, né? Azitromicina, passou hidroxicloroquina, passou essa ivermectina, passou para minha irmã também a mesma medicação, a minha irmã que é diabética. Só que ela não tomou a hidroxicloroquina porque ele não tinha o exame cardiológico dela. Essa minha irmã diabética, ela estava tomando o dexametasona, porque a médica do home care tinha passado o dexametasona, que é um corticóide, mas esse médico aí achou melhor aumentar a dose. Ele mudou o remédio dela e passou o Predizin. E a minha mãe e a minha irmã também foram acompanhadas por um outro médico, que é infectologista, que foi lá, viu a minha irmã, viu a minha mãe, foi na casa da minha irmã, fez uma consulta. Ele foi lá, colocou a máscara, colocou toda aquela roupa que eles põem, né, para não se proteger, né, porque o profissional da área de saúde tem que se proteger. Se protegeu, viu minha irmã, viu minha mãe, disse que elas estavam bem. Aí complementou mais a medicação lá e elas tomaram, fizeram o tratamento direitinho conforme as prescrições médicas, né? Então elas foram acompanhadas por 2 médicos. A minha mãe, no segundo dia, já parou de desmaiar, não teve mais desmaio. E a minha irmã, que é diabética, ela teve um dia que a saturação dela, parece que foi no segundo ou no terceiro dia da doença, a saturação dela caiu, parece que para 89, um negócio assim. No pico da doença, acho que ela estava, não foi no terceiro dia não, acho que foi no 8º, no 7º para o 8º dia, um negócio assim. A saturação dela caiu para 89. E aí ela ficou ofegante, né? Até minha irmã queria levar ela pro hospital. Aí eu falei, conversando com ela, falei: não vamos levar ela não, porque se a gente levar, eles vão querer entubar ela. Vamos ver se ela melhora aqui em casa. Aí a gente observou, decidiu tentar manter ela em casa. Aí o home care dela é procedimento padrão colocar uma bala de oxigênio no quarto que o paciente fica. E lá tinha um oxigênio. Aí a técnica, a enfermagem, colocou o catéter nasal nela. Aí deu
ela ficou um pouco no oxigênio, aí foi tirando. Aí, quando ela ficava ofegante, aí ela colocava um pouquinho de oxigênio nela. Resumindo, a minha irmã está ótima. Não está mais usando oxigênio. Minha mãe está ótima. Todos nós estamos bem. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? Eu quero falar nesse vídeo a questão do anticoagulante, né? Eu queria fazer uma indagação. O que será que está acontecendo nos hospitais? Tanto público como particular, né? Porque o médico lá desse hospital disse que estava seguindo o protocolo do hospital. O protocolo do hospital era absolutamente nada. Só estava dando soro e remédio para diarreia. Se eu tivesse deixado minha mãe lá, ela ia evoluir. Evoluir, quem sabe até por uma intubação, para ser entubada. E depois que entuba é complicado, né? Reverter. Ainda mais gente idosa, né? Porque minha mãe vai fazer 83 anos. Pois é. O que será que está acontecendo nesses hospitais? Então a minha pergunta é, será que esse jornalista que faleceu de trombose, deram para ele um anticoagulante? Não, eu não estou acusando ninguém. Eu estou só fazendo um questionamento. Por quê? Porque eu penso que tem muita gente sendo entubada sem necessidade. Gente, eu já conversei com 4 pessoas que fizeram tomografia de pulmão e todas deram um laudo padrão. Eles estão com laudo padrão. Padronizaram o laudo. Porque um médico amigo meu, na nossa confiança infectologista, ele diz que toda pessoa que tem Covid fica com opacidade no pulmão. É típico das pessoas que têm Covid. Então, eu estou percebendo que tem um laudo padrão de 25% a 50%, evoluindo para de 25% a 50%. Gente, ou é 25% ou é 50%. Não tem esse negócio de evoluir para 50%, de 25% e evoluir para 50%. Vocês concordam comigo que isso aí está esquisito? Então, eu estou percebendo que está tendo um laudo padronizado. Eu posso estar enganada. E a minha pergunta é, será que se o hospital, a paciente chegar lá e falar, doutor, eu estou me sentindo com falta de ar, eu tenho problema de circulação, o médico dá logo a medicação para ela, para abrir o pulmão, fazer logo os exames ali na hora e medicar uma medicação via oral, será que essa pessoa vai realmente precisar ser entubada? Pois é, eu tenho assim, meu pensamento é que está acontecendo coisas esquisitas no Brasil em relação a essa doença. Eu tenho para mim que estão deixando, assim, não é, eu não quero acusar ninguém aqui não, mas a gente sabe que essa situação desse vírus, ela foi assim, o pessoal fala essa palavra, né? Houve a politização dessa doença. Essa doença, para mim, isso aí não é o termo certo, não, porque quando você se aproveita de uma situação, de uma pandemia, para tirar proveito, né? Quando você tira proveito de uma pandemia, seja qualquer tipo de proveito, assim, para né, para poder para destruir o governo, né? Porque a gente vê que tem uma campanha, né, para destruir o governo. Então, quando as pessoas se aproveitam disso para tentar prejudicar o governo, para dizer que o governo não está adotando as medidas, que tem muita gente que está morrendo, né, por conta desse vírus, porque o governo não está adotando as medidas necessárias, porque o governo mandou abrir o comércio, abrir as indústrias, abrir, né, voltar tudo, né, voltar as empresas a funcionar. Então, assim, você começa a pensar, né, eu tô, assim, muito preocupada, porque
as pessoas que eu estou conversando, elas estão me falando de um laudo padrão. Eu acho que isso aí poderia ser conferido, né, pelo, pelas autoridades competentes, né? Eu posso estar dizendo aqui uma, uma coisa que não tem procedência, mas eu já conversei com 4 pessoas, inclusive o laudo da minha mãe deu isso aí, de 25 a 50%. Pois é. Então, é isso, gente. Então, eu fiz esse vídeo para alertar as pessoas que pegarem esse vírus, porque tem muita gente aí que está pensando que se pegar esse vírus vai morrer. Não vai não, gente. Não vai não. Olha, eu sei que quando a pessoa tem idade, mais idade, e tem outras comorbidades, é muito complicado. Eu tenho uma colega que o pai veio a falecer, né? Ele tinha outras comorbidades e veio a falecer. Muito triste, eu estou muito triste por conta disso, né? Que Deus abençoe toda a família dela, que o Espírito Santo esteja consolando, né? E assim, se meu pai tivesse vivo e pegasse essa doença, eu acho que a resposta dele também não ia ser muito boa, né? Ia ser diferente da nossa. Então é complicado, porque meu pai também tinha outras doenças, outras comorbidades. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, tem remédio para atacar a questão do pulmão, para atacar a questão da trombose, tem remédio. Ontem eu fui no supermercado, eles botaram aquelas bolinhas no chão na fila para pesar frutas, verduras. Aí tinha mas é 2 metros, né, de distância, é a norma, né? Aí tinha um senhor atrás de mim, aí eu falei assim, eu fiquei sem entender, né, porque a minha visão não pegou ela não pega toda a imagem, né? Aí eu fiquei meio perdido, não sabia onde era a fila. Aí o meu marido falou, não, fica aqui nessa bolinha aqui, porque eles fizeram o distanciamento e a bolinha era muito distante uma da outra, né? As bolinhas eram muito distantes, que estavam pintadas no chão. Aí ele me colocou na bolinha e eu fiquei lá. Aí na hora que eu olhei para trás, tinha um senhor. Eu falei, pois é, agora tudo é esse Covid, né? Aí ele é. E a gente tem que andar de máscara. Aí ele falou, não, mas é melhor andar de máscara porque a gente tem que viver. Aí eu falei para ele, né? Contei a minha experiência, a experiência da minha família com vírus. Aí ele falou, mas a sua irmã que é diabética pegou e não foi internada? Eu falei, não, não foi não. Nem minha mãe que tem 82 anos. Ele ficou assim, sabe? Ele ficou surpreso. Eu não sei se ele achou que eu estava mentindo, mas eu não estou mentindo, né? Porque eu não sou doida de fazer um vídeo desse e mentir, né? Pois é, mentir é pecado, né? A gente não pode mentir. Então, meu objetivo aqui é ajudar. Então, gente, se alguém pegar essa doença, alguém idoso da sua família pegar, fique esperto. Já conversa logo com o seu médico para ele passar uma medicação. Se tiver falta de ar, para abrir logo o pulmão, para fazer esse exame do dedímero, né? Para ver a coagulação do sangue, para ver se está com tendência a desenvolver trombose, né? Porque são as coisas mais graves, a questão do pulmão e a do sangue, né? Pois é. Então, gente, vocês procuram um médico da confiança de vocês, viu? Para poder passar a medicação. A medicação, porque de repente em casa mesmo já abre o pulmão, a pessoa evita muita coisa, evita de agravar, né, as consequências dessa doença no corpo, né? Então é isso, gente. Graças a Deus nós estamos bem. Graças a Deus minha mãe já melhorou, saiu do quadro de depressão, né? Porque ela ficou muito deprimida com essa pandemia, ela não entendeu, né? Ela é mais idosa, ela é mais vulnerável. Juntou tudo, o falecimento do meu papai, a doença da minha irmã, a pandemia, né? A idade dela, né? Mas graças a Deus ela já está bem, a minha irmã também já está bem, o pezinho dela já está melhor e ela não tem mais assim, mais sintoma nenhum desse coronavírus aí. Glória a Deus por isso, gente. Então, eu fiz esse vídeo para ajudar. O objetivo aqui é ajudar. Então, se vocês tiverem
conversa com a família, né? Orienta, principalmente as pessoas de mais idade, né? As pessoas mais vulneráveis, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que esse vídeo possa ser útil, né? Para todos que assistirem. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Bom dia.